Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Estratégias de marca com inteligência artificial. As estratégias da marca, a criatividade com a inteligência artificial é o tema deste Academicamente de hoje. Justamente para nos ajudar a perceber este novo mundo da criação de marcas, convidámos Estela Rebelo, é coordenadora da pós-graduação em Estratégia de Marca e Criatividade com Inteligência Artificial. Viva, Estela Rebelo, bem-vinda a este podcast. Olá, João, obrigada. Estela, nós podíamos pensar que o trabalho das marcas está a mudar, que os profissionais vão ter que adquirir novas competências e que algumas delas até se tornam urgentes. Creio que estes vetores vão ficar claros durante a nossa conversa, mas começamos por aqui. O que é que está a acontecer hoje em dia nas agências, nos departamentos de marketing, a usar a inteligência artificial? Bom, eu diria que estamos realmente a viver uma época de transformação muito grande, ou seja, não só na forma de executar, na forma de pensar, na forma de medir. E o que eu tenho vindo a notar é que a inteligência artificial já se usa de uma forma geral, mas ainda de uma forma muito tática e pouco estratégica. Usou uma expressão que eu achei muito curiosa, que é pensar, gerir, até medir, não é? Criar e medir. São campos diferentes, típicos da criação da marca, não é? Pensar, produzir coisas e depois ver o resultado delas. E em todos estes campos estamos a usar a inteligência artificial, então? Não sei se estamos a usar, mas devemos usar se queremos estar atuais, não é? E é por isso mesmo que esta pós-graduação também foi criada, porque nós temos que formar os estrategas e os criativos do futuro, que são os do presente já, os que estão mais atualizados. Mas realmente todas estas áreas estão a sofrer uma grande transformação e para nos adaptarmos ao mundo em que vivemos e ao consumidor de hoje, que é um consumidor híbrido, nós também temos que dominar as ferramentas que existem de momento. E pronto, e saber usá-las não só da forma tática, ou seja, usar a ferramenta em si, como também da forma estratégica, o mindset, como pensar de uma maneira diferente daquela que estávamos habituados a pensar quando não usávamos ferramentas de inteligência artificial? João, é que aqui a questão é que a inteligência artificial está a potenciar todas as áreas. E o pensamento, a estratégia, o pensamento, também ele vai ser potenciado. Nós hoje em dia conseguimos antecipar cenários e tendências e ter uma multiplicação de caminhos e depois testar qual é que é o caminho mesmo antes de ir para o ar. E isso com a inteligência artificial é possível fazer esse teste? Exatamente. Nós hoje em dia conseguimos testar antes de sair de uma forma muito mais prática, rápida. Isso já se fazia, mas com custos, não é? Com tempo gasto e com recursos financeiros, que era uma boa parte. Fazer um teste a uma peça de comunicação, não é? Implicava juntar pessoas, um público. Há uma maneira mais fácil e mais barata de fazer isso hoje em dia. Exatamente. Havia os estudos de mercado, mas também havia muito o pós-campanha, não é? Campanhas que eram analisadas se tinham a penetração adequada no target. Valia o que valia, uns acreditavam nos estudos, outros não, mas sim, a inteligência artificial veio potenciar o pensamento humano, a estratégia, veio potenciar a criatividade. Portanto, ela não anula, antes pelo contrário, não é? É sempre o pensamento crítico, é sempre uma ampliação de quem está a dominar a ferramenta. Então, se olharmos para o dia-a-dia de uma agência, ainda há agências que não usem inteligência artificial? João, eu acho que não deve haver agências que não usam inteligência artificial. Agora, eu acho que se calhar usam de uma forma ainda muito primitiva, sem técnicas de prompting, sem... Técnicas de prompting é aquela técnica de fazer a pergunta certa, muito precisa para obter um resultado mais otimizado, não é? Exato, mas essa pergunta específica pode ter muitas perguntas antes para chegar à pergunta específica ideal. A IA também pode ajudar nisso, em fazer a pergunta, ajudar a construir a pergunta certa para fazer outra IA? Sem dúvida, sim. Existem, por exemplo, a técnica do super prompter, que realmente é um agente de inteligência artificial que está feito precisamente com uma data de etapas que te fazem perguntas
a ponto de tu responderes... portanto, tu vais respondendo a certas perguntas encadeadas que tu não te lembrarias por si só de ter aquela estrutura, que te vai ajudar a estruturar o pensamento, e depois o resultado final é sempre muito melhor. E mesmo esse resultado final pode ser novamente analisado e testado com uma nova ferramenta, portanto, com uma nova técnica. E há várias. Há pouco disse que elas ainda eram muito táticas e pouco estratégicas, não é? Pelo menos o uso que se está a dar, dá para perceber que consigo desenvolver coisas muito rapidamente, mas a criatividade também está a mudar, a maneira de pensar. O que é que muda no dia-a-dia de pensar uma marca? Olha, eu até acho uma coisa importante aqui de mencionar, que são os agentes de inteligência artificial, que num futuro muito próximo, algumas agências já estão, e departamentos de marketing já estão a usar, a criação dos agentes e da automação de algumas tarefas. O que é que vai permitir? Vai permitir que, tanto na estratégia como na criatividade, sobre mais tempo. Vamos ser mais produtivos porque há certas funções que vão ser não é mecanizadas, porque elas são feitas de forma automática, não é? Vão ser feitas pela máquina, mas são alimentadas previamente pelos humanos. Portanto, aquela máquina é definida para responder a determinada tarefa da forma como nós queremos. E ela evolui com a informação que nós lhe damos, mas ela própria também vai evoluindo. O que é que acontece? A sua pergunta sobre a criatividade. Quando nós tiramos aqui uma data de tarefas que nos ocupam tempo, sobra-nos tempo para pensar. Não é? E quando nós conseguimos parar para pensar, somos melhores profissionais, quer criativos, quer estrategas. E, portanto, nesse aspecto nós temos sempre um trabalho final muito melhor, porque estamos sempre a potenciar o que... Isso é quase potenciar o que de melhor há em nós, humanos, não é? Exatamente. Por exemplo, em termos criativos, a quantidade de conceitos e caminhos que podem ser... em minutos estruturados, é incrível. Ora, o resultado final de um brainstorm com a máquina é diferente de um brainstorm entre humanos, porque o leque de possibilidades que nós vamos ter deve ser gigantescamente maior. É gigantesco. Agora, isto também tem que ser feito com técnicas, não é? Tem que ser feito com... Lá está, por isso é que é sempre potenciar o criativo. Não vai deixar de ser criativo. Agora, ele vai ser diretor criativo de alguns sistemas e de algumas ferramentas. Vai ter assim uns estagiários incansáveis a trabalhar... que a princípio são pouco inteligentes, mas depois vão se tornando mais inteligentes à medida que são treinados. Então, eu presumo que numa primeira fase seja muito necessário treinar estas inteligências artificiais e adaptarmos aos seus mecanismos, não é? Exatamente, até porque o tom da comunicação de cada marca é diferente. É diferente e bem, não é? E, portanto, falando nos agentes, eles têm que estar realmente programados para que correspondam ao que nós queremos deles, não é? E, portanto, sim, sem dúvida. Se olharmos agora mais em pormenor para a pós-graduação, como dissemos no início, a Estela é coordenadora desta pós-graduação em Estratégia de Marca e Criatividade com a Inteligência Artificial. O que é que diferencia, ou o que é que torna necessária esta pós-graduação? Falou aí do ser mais estratega, além de tático com a IA, mas isso respalda-se aqui nesta pós-graduação, por exemplo? Sem dúvida. Esta pós-graduação acaba por misturar áreas que são complementares, muito necessárias e, acima de tudo, muito necessárias para as profissões de futuro atuais, mas que são emergentes. Porque antigamente nós tínhamos muito a divisão entre estratega, criativo, analista de dados, e hoje em dia nós vamos ter que saber de todos um bocadinho de cada coisa. Essa divisão está-se a esbater, porque acabou de me descrever aquilo que é a estrutura de trabalho tradicional de uma agência de comunicação, de uma agência criativa, não é? É uma estrutura antiga da divisão do trabalho. Isso está a mudar também? De certa forma, sim, eu não estou a dizer que não vai, que os departamentos vão deixar de existir, mas, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo concreto. Um copywriter, ele vai ter que saber... É o criativo, é o que escreve. É o criativo, exatamente, o que faz normalmente a dupla com o art director e que trabalha em texto, não é? Texto e a criação de conceitos criativos. O que é que acontece?
O copywriter convém ele perceber como é que funciona escrever para máquinas, porque há uma base que tem que ser reconhecida, há uma estrutura intencional que deve ser previamente conhecida, não é? Exatamente, porque nós neste momento, por exemplo, nós copywriters, os copywriters têm que escrever com emoção e com a metáfora certa para encantar os humanos, mas também tem que saber qual é a estrutura certa para que as máquinas o reconheçam. E o reconheçam até nos liga agora ao search, que é a nova era do search, nós antigamente tínhamos que ser reconhecidos nos motores de pesquisa. Ou nos Googles, não é? Nos Googles da vida. Sim. E agora vamos ter que ser reconhecidos em modelos de resposta, porque eles dão-nos... Isto é diferente, eles nos dão links, dão-nos respostas, não é? Nós desenvolvemos umas estratégias para comunicar eficazmente com o browser, não é? Com o motor de busca, para que os nossos resultados aparecessem em primeiro lugar. Agora estes motores de busca vêm auxiliados por inteligência artificial, então isto também muda aqui a maneira de trabalhar, não é? Sem dúvida. Há uma estrutura, uma base que também se aprende na pós-graduação. E depois há uma pergunta sempre que advém, que é, então, mas e a criatividade? Isto vai matar a criatividade? Porque vai haver uma pergunta, não é? Pronto, só que eu acho que ainda temos que ser mais criativos, porque se a estrutura é igual para todos, não é? E isto estuda-se, o que é que a máquina reconhece, não é? Então é na outra parte que temos que respeitar a estrutura e depois temos que ser ainda mais criativos, até para não sermos todos iguais, não é? Para nos distinguirmos. Porque todos vamos dominar as ferramentas daqui a uns tempos, não é? Sim. Os que vierem já à pós-graduação vão aprender a dominar. Vão aprender já. A dominar estas ferramentas. Então, mas estamos a falar só de ferramentas ou é mesmo uma nova maneira de pensar? Há aqui insights, não? Desculpem usar o palavrão em inglês, que se vão encontrar nesta pós-graduação? Sem dúvida, eu acho que esta pós-graduação reúne então a parte estratégica. Acho que há dois grandes blocos, a parte estratégica, a estratégia de marca, e a parte de criatividade. E depois é complementada por dados, ou seja, como extrair insights de dados, de números, ou seja, números que não são números, são comportamentos, são insights culturais. Isso quer dizer que é uma análise de dados, quando falam os dados os números são comportamentos, são números que explicam comportamentos humanos, respostas de público a determinadas coisas, é disso que estamos a falar? Sim, e essencialmente, portanto, normalmente na análise de dados tradicional trata-se mais de relatórios, e aqui portanto, são apreendidos na pós-graduação como que insights nós tiramos daqui, qual é a mancha, qual é o padrão que nos levam então a ter, por exemplo, uma criatividade mais efetiva, eficaz, não é? Porque estamos com uma base certa, não é? Não é dedo no ar e para que lado é que está o vento. Então eu acho que em termos de eficácia vai estar tudo mais redondinho, como dizemos na comunicação, não é? Há outra dúvida que eu tenho aqui. Estive a dar uma vista de olhos no corpo docente, estamos a falar de diretores criativos, enfim, gente que está no mercado, está no ativo. Qual foi o critério que presidiu à escolha de quem são os professores desta pós-graduação? Serem todos profissionais experientes, alguns deles já deram aulas, portanto têm muita empatia com alunos e com a camada mais jovem, mas acima de tudo serem pessoas empáticas e que adoram o que fazem e adoram transmitir, ensinar e transmitir o que sabem fazer. Todos eles têm uma larga experiência antes da inteligência artificial e agora aplicam a inteligência artificial às suas funções e estão maravilhados. Pronto. Se eles já eram super profissionais, agora, quer dizer, eles continuam a ser muito bons profissionais, mas estão maravilhados com esta nova brinquedo que têm à frente, e que conseguem... Que é muito produtivo. Que é muito produtivo, exatamente. E esta pós-graduação tem cada profissional traz experiências reais, ou seja, traz briefings reais, é uma experiência realmente imersiva, é uma experiência mão na massa, onde os alunos vão poder
criam estratégias? Criam estratégias, por exemplo, olha, de criatividade nós temos 4 blocos, uma mais ligada ao storytelling e vídeo, outra mais ligada a mindset criativo, como potenciar a criatividade, como criar conceitos criativos, e depois temos mesmo as ferramentas de inteligência artificial generativa, de vídeo, de imagem, de som, de copywriter. Os copies também podem vir à pós-graduação, porque há ferramentas novas no mercado. Exatamente. Não? E acho que é uma das áreas que é importante perceber como é que vai evoluir, porque os bons copies vão ser sempre necessários. E há uma certeza que temos, isto não volta atrás, nada vai ficar como de antes. Exatamente. Isto, estamos numa revolução como foi a revolução, sei lá, industrial. Estava-me a lembrar do tempo em que se produzia comunicação ainda antes dos computadores e foi preciso aprender um mundo novo, mas demorou tempo, demorou anos. Do que eu vejo do que está a aparecer de inteligência artificial, a velocidade a que esta transformação se fez é muito maior. Claro, porque eu acho que a inteligência artificial, as ferramentas que temos ao dispor, são aparentemente fáceis. E aí está a razão de ser importante estudar. É porque é só aparentemente, então. É porque é aparentemente, e é muito déficit a forma como nós a estamos a usar de uma forma geral, de uma forma massiva, diria. Porque, claro, nós fazemos uma pergunta ao ChatGPT e o ChatGPT responde muito espetacularmente bem, não é? Ou nem tanto. Sim, mas acho que para a maioria das pessoas fica admirada com a resposta e encantada, não é? E faz outra e vem outra resposta a seguir. Só que lá está, é de uma forma tática e não estratégica, não implementada com a devida estratégia para que realmente todas as equipas sejam mais produtivas, não é? E isso é aquilo que ensinam então nesta pós-graduação? Sim, acho que ensinamos a pensar, ensinamos a executar e acho que de certa forma também aqui conceitos criativos e estratégicos, mesmo de uma forma geral, não é? Com AI ou sem AI, a base estratégica e criativa existe e estará aqui presente. É neste duplo mundo, não é, que se move esta pós-graduação entre aquilo que são os conhecimentos que já vêm de uma profissão com anos, mas também estes novos de manipular ferramentas, e não só manipular as ferramentas, levar o pensamento mais além, levar a criatividade mais além naquilo que é a estratégia de marcas e criatividade. Estela Rebelo, foi um gosto recebê-la aqui neste Academicamente. Obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber como é que está a funcionar agora esta gestão e criação de marcas e criatividade. Obrigada, João, foi um gosto. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.